A paz do Senhor Jesus para todos. Sou o pastor Dário e quero aqui trazer uma palavra ao seu coração, Dário Rufino, e eu quero trazer uma palavra ao seu coração da parte de Deus, concernente em que nós estamos mais concentrados nos dias de hoje, né? No lado material ou no lado espiritual. Então eu quero deixar aqui no Salmo 16, salmista Davi, Miquitã de Davi, né? Aqui no Salmo 16, versículo 2, na parte B, o salmista diz assim: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Quando ele fala isso, ele quer dizer que, não que ele não tinha outros bens, mas que ele quis dizer que o maior bem, o principal, o primordial da vida dele era Deus. Então eu quero trazer uma reflexão ao seu coração, porque as pessoas de hoje pensam muito no materialismo. E eu faço uma pergunta para você: qual o seu maior bem, né? Qual o seu maior bem? Bem ou patrimônio, né? Daí eu pergunto, qual o seu maior bem ou patrimônio? Novamente eu pergunto, seu status social? Às vezes valorizamos o nosso status social, como Nicodemos, com vergonha de perguntar para Jesus algumas coisas importantes, mas como o seu status social era mais importante, ele falou assim: eu não vou estragar aqui meu status social para conversar com Jesus. Aí foi de madrugada conversar com Jesus. Aí esse status social muitas das vezes atrapalha você priorizar o seu maior bem. E Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Também eu pergunto para você, o seu maior bem é o seu dinheiro na poupança? O jovem rico, achando que ia surpreender Jesus porque conhecia toda a lei, conhecia todos os mandamentos, e Jesus falou para ele: te falta uma coisa. Às vezes dentro de você precisa tirar alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. Você pode conhecer a Bíblia, você pode conhecer de Gênesis, Apocalipse, conhecer tudo, mas te falta uma coisa. E Jesus disse para ele: vai, vende o que tens e você reparta com os pobres. O jovem estava preso. A sua prioridade não era o maior bem, que era Deus. Ele abria mão de muitas coisas, mas o dinheiro, da sua riqueza, não. Também eu pergunto para você, o seu ministério? Muitos valorizam mais o ministério do que mesmo a obra de Deus. O sacerdote Eli, ele era um homem extremamente da linhagem sacerdotal, um homem que conhecia a verdade, mas ele valorizou mais o seu ministério do que mesmo corrigir os seus filhos que estavam fazendo as coisas erradas. Às vezes passamos mão, um pano quente em muitas coisas, fechamos os olhos para não ver algumas coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, para não atrapalhar muitas vezes o seu ministério, para alguém não falar mal e dizer assim: o pastor foi um tirano. O seu maior bem, eu falei aqui sobre o status social de Nicodemos, falei sobre o dinheiro do jovem rico, falei sobre o sacerdote Eli, onde no final Deus ficou triste com ele porque ele perdeu, ele valorizou mais os seus filhos, não corrigiu os seus filhos na hora que estava fazendo as coisas erradas. Eu não tenho que me preocupar com o meu ministério concernente a poder abrir a minha boca para pregar a palavra de Deus e ensinar. Não posso abrir mão disso. Então você que é pastor principalmente, você que é um pregador da palavra de Deus, como diz o pastor Takayama, pregador, ensinador e pastor, o objetivo dele só é um. Aliás, 3 objetivos: corrigir trajetórias erradas,
Corrigir é gerar fé no coração daqueles que estão te ouvindo e motivá-lo a andar na presença de Deus. Esse é o objetivo do pregador, de um ensinador. E, voltando aqui, o quarto ponto, diz assim, seus estudos secular. As pessoas aí acham porque fez uma faculdade, porque está, às vezes fica menosprezando, às vezes um irmãozinho da igreja que não prega bem, que não fala bem, mas inteligência, muita informação não é formação. Ter muita informação não é uma pessoa formada. A formação ela leva anos, leva dias, leva meses, leva década. Você quer ser um pregador, logo aceitou Jesus como Salvador, hoje já quer ser um pregador? Porque tem muita informação, eu fui em um curso teológico, sou isso, sou aquilo. Mas você não é formado, você não tem um preparo, precisa se preparar psicologicamente para ser um pastor, para ser um dirigente, e você às vezes está valorizando mais o lado de ser, eu tenho um estudo, sou um advogado, tenho 3 faculdades, tem muita informação, mas não tem formação. Como eu falei, a formação ela leva décadas, leva tempo, não é de uma hora para outra, espera o tempo do Senhor. Então Jeremias 9, 23, 24, ele diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que se gloriar e glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Jeremias 9, 23 e 24. Também, para finalizar, sua posição no meio do ministério. Paulo de Tarso era um homem extremamente conhecedor, mas ele era arrogante, e ele teve que ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Jesus apareceu para ele e mostrou para ele que muitas vezes a posição nossa no ministério, sem ter um encontro verdadeiro com Jesus, não vale nada. Estamos valorizando o nosso maior bem, que é Deus, ou o nosso patrimônio, segundo as opções. A igreja não está ganhando almas, porque não está valorizando o maior bem, que é Jesus. A igreja precisa mais do que nunca de autoridade e voltar ao primeiro amor. Também escrevi aqui, porque as almas estão perecendo. Por quê? Porque a igreja precisa representar a pessoa de Jesus com a obediência e prática da palavra de Deus. E por isso que Davi, no Salmos 51, versículo 12 e 13, ele diz assim, ele nos deixou um grande exemplo, pois ele não via nenhum significado na vida além de sentir, de compartilhar, de se envolver com o Espírito de Deus. Então, meu amigo, valorize o maior bem, né? Ponha Jesus em primeiro lugar na sua vida. Eu quero aqui deixar uma reflexão no livro que diz assim, que um homem chamado, um jesuíta do século XVI, chamado Francisco Xavier, não Chico Xavier, Francisco Xavier também, do século XVI, ele diz assim, ele descreve esse amor nessa palavra, por Deus. Ele diz assim, porque, ó bendito Jesus Cristo, eu deveria te amar. Não por causa de um céu a ganhar, nem para o inferno escapar. Não pela esperança de ter bens, nem de buscar recompensa, mas porque teu amor por mim provaste, ó sempre amado Senhor. Assim eu te amo e amarei, e teus louvores cantarei, porque tu és meu amado Deus, o meu eterno Rei. Fique com essa palavra, medite, reflita. Nós precisamos mesmo abraçar com esse Jesus maravilhoso. Não abra mão da sua comunhão com Deus. Veja, reflita, pare, veja como está a sua situação espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, que dê sabedoria, que o Espírito de Deus reine em seu coração. Que Deus abençoe.